Abra a palavra de Deus no versículo bem conhecido da Bíblia, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler só um versículo, versículo de número 37. Lucas 1,37. Se alguém quiser gritar bem alto daí de cor, pode gritar. Aleluia. Grita aí, Keila. Aleluia. Para Deus nada é impossível. Amém? Aleluia. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Estamos passando por gentileza. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos vindo aí de um tempo muito gostoso de batalhas, e o Senhor tem pelejado conosco. Nós estivemos ontem num grande culto lá no seminário, com algumas famílias ali reunidas, e Deus operando de uma forma assim muito grandiosa. Na verdade, nós propositamos esse ano, meus irmãos, fazer algumas coisas diferentes. Eu sei que todo final do ano e início de ano existe uma empolgação para se fazer propósitos e projetos, e é tão interessante que com o passar dos dias vai se esfriando, mas eu propositei no meu coração de não esfriar em nenhum momento. Eu estou lutando, e confesso para os irmãos que nem sempre é fácil, mas nós estamos lutando e estamos vendo Deus trabalhar de uma forma especial. Aleluia. E o que mais alegra meu coração é observar a direção de Deus no caminho. Isso me alegra muito. Momentos de oração em que a gente busca na palavra, como Deus tem falado comigo nesse tempo, como Deus tem se revelado, como Deus tem chegado até a minha vida de forma bem sutil, bem tranquila, bem calma, e Deus tem me dado um direcionamento tão interessante, irmãos. Eu não gosto muito de falar daquilo que Deus fala comigo, porque a minha intimidade com Deus é uma coisa tão maravilhosa que eu amo conservar entre eu e Deus. E daí eu vou transformando as minhas experiências com Deus em mensagens. Eu vou dando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, narrando para os irmãos algumas coisas que Deus tem falado comigo. E, meus amados irmãos, nós lemos um versículo nessa noite que a maioria de nós sabe de cor, a maioria de nós já ouviu muito falar, e esse versículo agora, nós poderíamos transformá-lo numa pregação pentecostal extraordinária, porque o versículo vai dizer que para Deus nada é impossível. E eu poderia começar aqui dizendo para os irmãos: o teu problema tem solução, a porta vai abrir para você, a enfermidade que você tem vai ser curada hoje, o problema financeiro que você está vivendo cessa hoje. Eu poderia falar muitas coisas e terminar dizendo: porque para Deus nada é impossível. E não é impossível para Deus. Mas quando eu paro para pensar, Deus está nesse momento declarando aqui para uma pessoa específica, mas o versículo segue até nós e vai seguir até o tempo que Jesus voltar, porque para Deus nada é impossível. Deus vem anunciando que Ele já fez a sua parte. O versículo vem anunciando que Ele já decretou vitória sobre a nossa vida. Eu não consigo entender a procura de muitas pessoas pela vitória. Às vezes migram de um lugar para outro, correm atrás daquele, para que possam ter uma palavra para alcançar sua vitória, quando Deus já colocou e decretou vitória sobre a nossa vida. Aleluia. Eu quero falar de vitória nessa noite, mas quero ir ao contrário, talvez, do que muitos pensam. Eu quero ir ao contrário, talvez, ao contrário de linhas de pensamento, porque eu tenho olhado para Deus e tenho entendido alguns segredos de vitória. E existe um segredo de vitória que eu quero revelar para os irmãos nessa noite, e eu sei que alguns dos irmãos já sabem, mas esse segredo é tão gigantesco, é tão poderoso, é tão maravilhoso, que ele passa desapercebido por nossa vida. O assunto que eu quero conversar com os irmãos, ele promove tanta vitória, tanta bênção na nossa vida, e faz
a gente vê o quanto Deus é Deus do impossível. Só que esse assunto ele é desprezado por muitas pessoas, é ignorado por muitas pessoas. Muitas pessoas não dão o devido valor a esse assunto que eu quero conversar com os irmãos. Eu quero falar nessa noite sobre o poder das coisas pequenas. Eu quero falar sobre isso, porque eu não vou falar, irmãos, sobre valorizar coisas pequenas. Eu não vou falar sobre olhar para as coisas pequenas. Observem a palavra, eu vou falar sobre o poder das coisas pequenas. Isso quer dizer que as coisas pequenas que nós desprezamos, que nós descartamos, que não são muito importantes na nossa vida, porque a gente está olhando para as coisas grandes, a gente está se preparando nesse tempo, correndo de uma forma extraordinária para adquirir, para alcançar as coisas grandes, e não está errado. O ser humano deve almejar o melhor para a sua vida, mas as coisas grandes não chegarão se nós não atentarmos para as coisas pequenas. E eu quero falar nessa noite sobre o poder das coisas pequenas. E a palavra já está dizendo poder. Quer dizer que não é uma coisa insignificante. Quer dizer que não é uma coisa que vai passar desapercebido, porque é uma coisa que tem muito poder. As coisas pequenas. Mas ela não exerce poder só no campo excelente. As coisas pequenas não exercem poder só naquela questão que a gente quer ouvir. Aí tem só um pouquinho de azeite com uma viúva, é pouco, vai multiplicar e muito. Não é nesse contexto que eu quero falar com os irmãos. Porque as coisas pequenas, elas têm tanto poder que elas desencadeiam coisas muito grandes. Só que as coisas pequenas, elas têm um poder para trazerem coisas grandes e maravilhosas para nós, como também tem o poder de colocar a nossa vida em problemas, em situações insolúveis. E aí eu vou olhando para a palavra de Deus que me dá base para conversar com os irmãos sobre isso. E aí a gente está vivendo um tempo como hoje, culto da vitória. E todo mundo veio porque quer uma vitória. Todos nós estamos aqui porque nós almejamos a bênção, a vitória de Deus, e depois de ler um versículo como esse, que para Deus nada é impossível, é para nós se jogar no chão e nadar. Mas não é isso que Deus quer para esse culto, porque Deus quer revelar para nós o que acontece com a gente em meio às nossas indagações, em meio às perguntas que nós estamos fazendo todo dia, em meio às lágrimas que nós estamos derramando e chorando e gemendo e pedindo: Deus me socorre. A gente está vindo para a igreja com uma lista de coisas para que Deus faça, para que Deus abençoe, para que Deus mude. Mas nessa noite Deus está dizendo assim: eu tenho vitória para a minha igreja, vitória concreta, muita coisa boa, mas atento para essa palavra que pode mudar muito a sua história. As coisas pequenas, o poder delas. E você quer ver por que que nem sempre a gente está bem? Porque as coisas pequenas exercem o poder para o bem e exercem para o mal. Quantas pessoas a gente já viu pedindo oração para depressão, pedindo oração para ansiedade, pedindo oração para enfermidades que o médico já fez um monte de exame e não aparece nada, e um monte de coisa que vem acontecendo no corpo humano, e a gente pergunta para um, pergunta para outro, um tem uma receita, um manda tomar um remédio, um manda visitar fulano, cada um tem uma ideia. Mas aí quando você vai observar uma coisa pequena, por exemplo, você vai perceber que lá atrás houve talvez uma pequena discussão, e uma coisa tão pequenininha chamada mágoa entrou no coração. Você discutiu com alguém, ou brigou com alguém, ou se ofendeu com alguém, uma palavrinha bem pequenininha, e você até esqueceu, mas a pessoa que ouviu, ela está com aquilo no seu coração. E ela até às vezes conversa com aquela pessoa que ofendeu, mas ela vai caminhando pela sua vida,
ela ouviu uma palavra pequena e ela não deu a importância para aquilo, e aquilo foi desencadeando uma coisa muito grande. E aí você vai ver um histórico: ansiedade, nervosismo, enfermidade que eu não acho, preocupação, não durmo de noite, é dor no corpo, um monte de problemas se apresenta na vida do ser humano. Por quê? Por causa de uma coisa muito pequena, que desencadeou uma coisa muito grande. Nós podemos pensar, por exemplo, numa pequena mentira. Na verdade, a gente até diz assim, né, Jefinho? Não, uma mentirinha de nada, não tem problema nenhum. Às vezes a gente, para nós alcançarmos alguma coisa no meio da conversa, principalmente quem é vendedor, né? Principalmente quem trabalha com o povo, tem aquele jogo de cintura. Às vezes em meio à conversa, uma palavra bem pequenininha, uma mentirinha que você contou ali. Eu dou um exemplo bem simples. Eu pego o pastor Sidney e eu falo para o Abel: o pastor Sidney cantou fora da nota. Você viu lá, ele cantou, e eu vou para casa. Aí o Abel, ele vai encontrar o Jefinho e vai dizer: Jefinho, o Sidney cantou fora da nota, mexeu no instrumento e fez uma coisa feia. O Jefinho já vai lá para Keila: Keila, você não sabe o que o Sidney fez? Cantou fora da nota, mexeu nos instrumentos, estragou tudo, fez os irmãos ficar bravos. E assim vai se aumentando, e quando chega lá em certo ponto, coitado do Sidney, já está crucificado, já está desencadeado sobre a vida dele um monte de tribulação, porque começou numa pequena mentira. Assim, por exemplo, na vida financeira, a gente desencadeia muitos problemas, porque às vezes uma coisa tão simplesinha para se resolver, a gente vai desencadeando coisas grandes e os problemas vão chegando. E por que não falar da vida conjugal? Por que não falar da vida familiar? Quantas mulheres estão a chorar por causa de problemas com a relação? Homens procurando soluções em outros lugares por causa de uma relação que às vezes não está boa, mas tudo começa com uma pequena coisinha. Você já observou que uma grande avalanche, ela não começa vindo grande lá de cima? Se você subir lá em cima da montanha de gelo, jogar uma coisinha pequenininha para rolar, ela vai rolando, e quando chegar lá embaixo é uma avalanche destruidora. Começa-se com uma coisa pequena. E muitos problemas que a raça humana está vivendo, e até os cristãos, aquele que conhece a Deus e a sua palavra, estão mergulhando em campanha, estão orando, chorando para que Deus abençoe, mas não percebe o poder das coisas pequenas que outrora vai se vivendo na vida. Eu não sei como que você está nesse culto da vitória, não sei como está o teu coração, eu não sei como está a tua casa, teus sentimentos e emoções, eu não sei. Mas eu sei que os maiores problemas da vida do ser humano começaram com uma coisa pequena. Porque as coisas pequenas, elas têm um grande poder na nossa vida. E aí Deus veio falando comigo, meus irmãos. Até no dia de hoje, eu estava conversando com um pequeno empresário que é lá de Cubatão, São Paulo. E ele passou uma boa parte desse dia conversando comigo. E ele está até interessado em abrir uma coisa aqui em Rio Negro. Nós estávamos trocando ideia. E ele falou para mim: irmão Edson, mas você já era para ser um pastor renomado, mas você já era para estar cuidando de uma igreja grande, falando muitas coisas. E eu disse para ele: não, irmão, porque as coisas pequenas que eu tenho me fazem muito feliz. E ele insistiu muito comigo. E eu vou falar uma coisa com sinceridade, não para ser medíocre, mas vou falar uma coisa com sinceridade. Eu nunca tive coisas grandes na minha vida, nunca. Se você perguntar para mim qual é a coisa maior que você já teve, eu nunca tive uma coisa grande. Eu nunca tive nenhum carro, eu nunca tive um salário extraordinário, eu nunca morei numa casona, numa mansão. Eu nunca tive tantas roupas boas para vestir como as pessoas têm. Não estou sendo medíocre nessa palavra,
Mas quando ele me perguntava, eu disse para ele: olha, irmão, eu sempre, em toda a minha vida, só tive coisa pequena, mas em todas elas eu vi Deus me honrar, me abençoar, me surpreender, me sustentar. Isso é tanta verdade que um dia Deus falou com a Luciane que ia vestir, que ia calçar, que ia cuidar dela. Pergunta para a Luciane se eu compro roupa para ela. Pergunta para ela se eu compro calçado para ela. Nunca entrei numa loja para comprar. Não porque eu não queira, mas Deus é Deus. Quando você se importa em zelar, em cuidar das coisas pequenas, Deus mostra para você que Ele é com você. Toda vez que você passa uma prova, Deus encosta para passar com você. Quando a gente vive olhando para as coisas pequenas, não que eu não almeje coisa grande, eu almejo, irmãos. Eu sou um sonhador, mas eu louvo muito a Deus, porque as coisas pequenas têm me feito ver o quanto Deus é grande. Aleluia. E aí eu olho para a palavra de Deus, e eu me alegrei muito nesse dia, irmãos, quando eu disse essa palavra por mão. Eu disse: com todas essas letras, nunca tive nada grande, sempre tive coisas pequenas, não tive nada de grande, mas em todas as coisas pequenas, eu nunca deixei de ver Deus do meu lado. Nunca vi Deus me deixar sem uma resposta, nunca vi Deus me deixar passar um vale sozinho. E aí eu olho para essa palavra em que Deus me coloca nesse mundo da vitória. As coisas pequenas, elas têm poder para desencadear grandes coisas, ou coisas boas, ou coisas ruins. Como está a tua vida hoje? No geral, dá uma olhadinha para você. Você já teve experiência, como eu tenho tido alguns dias, de não conseguir dormir de noite de felicidade? Você já teve experiência de falar assim: Deus, eu tenho tal problema para resolver e eu preciso de uma palavra. Não sou muito de mexer em celular, mando mensagem de vez em quando e esqueço. Mas quando eu falei assim essa semana 2 vezes, nessa semana eu disse: Deus, me dá uma palavra. Tocou o celular, fui lá olhar uma mensagem bíblica, um versículo pequeno. Ele disse lá, naquele versículo, eu estava ansioso, estava preocupado. Caiu uma lança sobre ele, a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de você. Pronto. Uma coisa tão pequena transformou meu dia num dia de vitória. E foi assim a segunda vez. E Deus vem falando, meus irmãos, e eu estou olhando para coisas tão pequenas. Eu não quero mais olhar para coisas grandes, porque eu sei que Deus, Ele tem zelo, tem prazer nas coisas pequenas. E essas coisas, elas passam desapercebidas por nós. A gente não percebe que muita luta, que muitas adversidades, muita provação que a gente tem na vida, elas começaram numa coisa bem pequenininha. Uma coisa que eu sempre digo para os irmãos: tempestade num copo d'água. Como se faz tempestade num copo d'água? É quando a gente olha para uma coisa tão pequenininha, a gente entra em desespero, arranca os cabelos, mexe com a cidade, mexe com o estado, que a gente quer resolver. Uma tempestade num copo d'água. Uma coisa tão pequena desencadeia às vezes coisas tão ruins na nossa vida. Mas tem o outro lado. As coisas pequenas podem desencadear muitas coisas boas na nossa vida. Elas podem promover no nosso viver coisas extraordinárias e maravilhosas. Sabe, irmãos, eu nunca toquei trombeta, eu não toco trombeta. Tudo que eu faço para Deus ou pela obra dele, eu não toco trombeta. Eu simplesmente vou e faço. Quantas vezes eu disse para Deus assim: Deus, mas é tão pouco, é tão pequeno o que eu estou fazendo. Senhor, eu fui visitar lá, eu corri lá no hospital por causa daquele, eu montei uma cestinha básica para alguém, ajudei alguém a ganhar uma roupa, aí eu mandei uma mensagem para alguém, fiz uma campanha pequena para alguém. Esses dias eu estava questionando isso, e aí o Senhor começou a me mostrar, tanto em sonho, como em visão, como através da sua palavra, a importância dessas coisas tão pequenas. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que a gente quer coisas grandes. As pessoas querem uma igreja gigantesca com 1000 membros dentro dela, mas eu louvo a Deus por você que está aqui. É pouco as pessoas que estão aqui, mas tem muitas igrejas que estão com a porta fechada e não tem nenhum lá, mas nós estamos aqui pouco.
E Deus se agrada desse pouco. Ontem nós estávamos ali com Abel, com o Ciro num culto, em poucos, mas o Senhor estava falando conosco ali, derramando da sua graça e da sua presença. Então Deus está dizendo para nós nesse culto: olha, eu sou Deus do impossível, porque para mim nada é impossível, mas nós precisamos atentar para as coisas pequenas. Elas vão trazer ou vão desencadear coisas muito grandes na nossa vida. Porque na sua vida, na nossa vida, existem propósitos maravilhosos de Deus, existem desejos de Deus. Eu sempre mando, por exemplo, essa semana acho que eu mandei para o Fê uma mensagem, incentivando e dizendo: Fê, o seu grande líder, Deus conta com você, e cada um de nós aqui, irmãos, pode desencadear tanta coisa grande na nossa vida, na nossa vizinhança, lá no nosso trabalho. Mas a gente precisa dar valor e ver o poder que tem as coisas pequenas. Já parou para pensar num abraço? No poder de um abraço? Eu mandei num grupo que eu estou, chamado Multidão Grupo, só de irmãos. E eu mandei no domingo para eles abraçar alguém. Nesse tempo que ninguém quer abraçar, que ninguém quer chegar perto de mim, eu disse: abrace alguém. Olha, se você vê um amigo, abraça, não tenha medo, porque um abraço pode fazer uma pessoa desistir de tirar a sua vida. A gente está nessa: não vou abraçar, eu não vou chegar perto. Abraça, irmão. Não tenha medo de abraçar alguém e dizer que Jesus ama ela, dizer que ela é importante para o reino. Quantas pessoas estavam preparadas já nessa vida para tirar a sua vida, mas alguém chegou com um abraço, com uma palavra e mudou a história dela. São as coisas pequenas que desencadeiam grandes coisas na nossa vida. São as coisas pequenas, um abraço. Imagine um eu te amo. Imagine uma visita tua. Nós temos problemas. Quantas vezes eu deixei todos os meus problemas e falei para a Luciane: eu preciso ir na casa do fulano. E até você dizer: mas amor, fica aí, você está preocupado. Não, eu preciso ir. E esquecendo de mim, vou até alguém para orar. Eu não consigo, meus irmãos, ter uma vida pacata, sem fazer alguma coisa no dia em prol de alguém. Então nós estamos aqui em poucos, mas esse pouco significa uma grande multidão, significa um grande povo na terra. Porque se você dobrar o teu joelho um minuto por alguém pelo Brasil, você não tem ideia do que você faz. Se você se dispor a sair da sua casa para entrar 5 minutos na casa de alguém e orar por alguém, você vai ver como Deus muda, Deus transforma. Eu vi a irmã Cleia aqui em alguns cultos sair no banco e abraçar e colocar a mão na cabeça. Eu já vi a Rafinha aqui botar a mão na cabeça ou numa pessoa. São coisas pequenas que às vezes a gente acha engraçado, passa desapercebido, mas tem poder nas coisas pequenas que nós fazemos. Tem muito poder, meus irmãos, e a gente vem para um culto da vitória. A gente quer coisa grande, a gente quer formatura, a gente quer casa própria, o carro do ano, o melhor emprego, a gente quer o melhor. Mas você está vendo o poder das coisas pequenas na sua vida? Está vendo como Deus tem te sustentado? Está vendo como Deus tem abençoado você? Você só está aqui nessa noite por causa das coisas pequenas que você já viveu na sua vida. Foram elas que deram o valor que você tem hoje. Foram as coisas pequenas que te colocaram no melhor lugar da vida hoje. Sabe por quê? Porque as coisas pequenas, ela tem um grande poder. Ela tem um grande poder. Imagina dentro de uma casa, onde se instalam as discussões, as brigas. Porque os lares estão assim hoje, meus irmãos. Você vai olhar para uma igreja repleta de membros, com galeria, olha para o pátio, carrão do ano, mas dentro das igrejas se concentram os maiores problemas familiares. Você sabia disso? Mas como, irmão Edson? Para Deus nada é impossível. É que a gente está almejando as coisas grandes. A gente está ouvindo os profetas dessa geração.
que jogam chave, que jogam carro, que jogam bênção, de todo jeito. E aí você vai olhar para a palavra de Deus, pega um versículo pequeno, por exemplo, como aquele, Jesus chorou. Daí você pode pensar num versículo tão pequeno, por que Jesus chorou? Aí você pega um versículo pequeno, como 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. É uma coisa pequena, mas produz tanta vitória. Sabe, meus irmãos, nós estamos entrando num tempo de muita decadência. A raça humana nunca viveu um tempo de tanta necessidade emocional, sentimental. As necessidades não são mais financeiras, elas não são mais material, mas são psicológicas, emocionais, necessidade de abraço, necessidade de carinho, necessidade de conselho. Como é que nós seremos um povo abençoado? A gente vem para um culto de vitória, e como poderemos ser pessoas vitoriosas se nós não observamos o poder das coisas pequenas? As coisas pequenas que estão na tua vida hoje, são elas que vão desencadear coisas grandiosas na sua vida. Irmãos, Deus não está interessado num grande certificado de formatura. Deus não está interessado se você tem um carro que vale 30 mil, 50 mil, 100 mil. Deus não está interessado na sua conta bancária, nem no seu sobrenome. Meu sobrenome é importante, não. Deus está interessado, irmãos, em pessoas que olhem o poder das coisas pequenas. Aleluia. Uma igreja grande nunca começou grande, ela sempre começou pequena, com alguém evangelizando com folheto. Já tem pelo menos 30 anos que eu falo da palavra, converso sobre a palavra, que eu sou obreiro, desse jeito que eu sou hoje, já faz uns 30 anos. Mas foi uma conversa pequena com um pedreiro, em cima de um andaime, não sabia nem falar, nem ler, nem escrever. Mas teve a coragem de me abraçar, teve a coragem de dizer que Jesus me amava. As coisas pequenas, elas mudam a nossa vida. E há milagre do Senhor proposto para nós, meus irmãos. Há milagre do Senhor para acontecer nesses dias. O ano de 2021, ele não será marcado para nós por tragédias ou por coisas ruins, mas será marcado por coisas boas, pelas bênçãos de Deus, pelas promessas de Deus, mas desde que nós observe o poder das coisas pequenas. O poder. Eu estava olhando hoje, irmãos. Estava olhando hoje lá uma caneca que a irmã Sueli me deu. É uma coisa pequena. Faz uns 3 anos que ela me deu no aniversário. Está até quebradinha as bordinhas. Mas é a minha caneca preferida. Fala para ela lá, que não precisa ela me dar outra. Mas as coisas pequenas. Esses dias, essa semana eu tirei para observar as coisas pequenas. Eu estava, é verdade, tomando um café na caneca que a irmã Sueli me deu. Depois do aniversário, está quebradinha as bordas dela. Lembrando do dia que ela me deu. Lembrei do dia que o Michael, o Galo e a Paty foram no portão da minha casa cantar parabéns para mim. Eu nunca tinha recebido uma coisa tão bonita como aquela. São coisas pequenas que desencadeam um grande amor por vocês, Michael. Se um dia eu ficar rico, eu vou lembrar. Mas se não ficar, eu vou ser sempre grato. Eu estou brincando. Mas eu lembrei muito, meus irmãos, essa semana, das coisas pequenas. Tem o caneca lá que a irmã Cleide me deu. Tem pequenas conversas que eu tive com o Carlos na esquina. Eu amo encontrar o Carlos. De vez em quando nós se encontramos, para ele trabalhar, ele está indo trabalhar, ou ele vem buscar a marmita, nós paramos ali uns 3 minutinhos. E é sempre maravilhoso um pouquinho de conversa com o Carlos. Então, o Orfeu nem imagina quantos pouquinhos, né, Orfeu, de conversa. Mas foram essas pequenas coisas que enriquecem o meu ministério, a minha vida, e que eu vejo Deus em todas elas. Pequenos gestos de cada irmão, porque eu olho para essa palavra, o poder das coisas pequenas, elas valem muito, meus irmãos. E Deus, Ele tem derramado sobre nós, às vezes, uma medida bem pequena. Não que Ele não queira derramar uma medida grande, mas é para a gente olhar a medida pequena que Ele está derramando. Se o salário é pequeno, maravilha, louve a Deus por Ele, porque com Ele você vai fazer coisas grandes. Tudo que a gente olha e despreza como coisas pequenas, elas têm poder gigantesco na nossa vida. E essa noite, nesse culto da vitória, foi a palavra que Deus me deu. As coisas
pequenas, elas têm um grande poder. Um gesto, um conselho, uma atitude, uma mensagem, um abraço, um aperto de mão, um convite, uma visita, uma ajuda a alguém. Olha a sua volta. Olha a sua volta e você vai perceber que você é milionário comparado a muitos. Olha a sua volta e você vai perceber que você tem muito mais do que muitos. Olha a sua volta e você vai perceber que há muitos que sofrem 10 vezes mais do que você. Olha a sua volta e você vai perceber um grande grito de socorro de pessoas que precisam de você. São coisas pequenas. Alguém vai dizer, mas isso não tem importância, o pastor não vai ver, os holofotes não vai estar em mim. Se tiver, irmão, já perdeu a bênção. Não quero holofote, faça por alguém, ajude alguém, e ajude principalmente aqueles que não gostam de você, aqueles que falam mal de você, aqueles que perseguem você. Esses principalmente são os que mais precisam da tua ajuda. Então nós precisamos olhar que as coisas pequenas, elas têm um grande poder. É um culto da vitória, com a presença da palavra. Eu sei que não tem glória, não tem aleluia, mas é um culto com a palavra de Deus, que alimenta e que nos faz ver. E que se eu pudesse ficar aqui até amanhã às 7 horas antes de trabalhar, eu ia ficar olhando para aquela porta e lembrando de tantas coisas pequenas e maravilhosas que eu já vivi aqui dentro. Tantas coisas pequenas e maravilhosas que eu já vivi com cada irmão aqui. Eu sempre digo, você não me vai ver tirando foto de ninguém. Eu não tiro foto de ninguém. Você não vai me ver filmando alguma coisa. Eu não faço isso. Não tenho nada contra. Mas a minha memória registra tudo. Registra, às vezes eu estou aqui no púlpito, dirigindo o culto, eu olho para lá, vejo alguém com uma lágrima no olho. Isso me deixa tão alegre. Vejo alguém ali com um lencinho que faz assim, e eu olho, Jesus, o Senhor está falando lá. Às vezes nem é um culto fervoroso, pentecostal, mas eu estou vendo alguém ali que está sentindo, se alegrando, está recebendo. Sabe por quê, irmãos? Deus trabalha nas coisas pequenas e elas têm muito poder. Abençoe as coisas que você tem. Coloque a mão sobre as coisas pequenas que você tem. Há poder de abençoar. Seja abençoador da tua vida. Não tenha medo de colocar a mão na casa, no armário, no terreno. Eu fui esses dias até meio doidinho, que a minha vizinha, ela faz um banco de macumba do lado, do muro de trás, e eu sempre gosto de orar lá atrás de casa. Eu gosto de orar olhando para o céu. Poderia olhar no quarto, mas eu vou lá para o fundo, põe uma cadeirinha atrás do pizinho lá, dobro o meu joelho e começo a orar. Mas esses dias eu senti um cheiro de vela. Sabe o que eu fiz, irmãos? Coloquei as minhas 2 mãos no muro e comecei a pedir para Deus que nada passasse daquele muro para cá. E comecei a orar. Uma coisa bem pequena, mas eu não sinto mais cheiro de vela. Porque uma coisa pequena muda muito a vida da gente. Então, meus irmãos, essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Convido você, fique de pé para nós orar. E o pastor também disse